Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar com um gênero textual que se chama infográfico. Infográfico nada mais é do que uma representação visual de um texto, de uma informação, de um dado. Infográfico é uma coleção de imagens, de gráficos e deve utilizar no mínimo a mínima quantidade de texto. Com esse conjunto a gente tem uma visão geral sobre um determinado assunto e também é fácil de entender, o interlocutor consegue compreender melhor através desse conjunto de imagens, de gráficos e um pouquinho de texto. Os infográficos usam recursos visuais impressionantes e também envolve a comunicação de forma mais rápida e clara. Os infográficos eles são mais visualmente únicos, criativos e frequentemente são mais eficazes, pois eles chamam mais a atenção daquele que está vendo e também não permite que o interlocutor se disperse e vá perder a ideia central ou a ideia geral do determinado assunto. Mas vale lembrar que esses recursos visuais, os infográficos, eles devem engajar mais a estimulação visual do que o próprio texto. Então, o objetivo deles sempre é produzir imagens e gráficos para compreensão melhor. Eles devem ajudar a lembrar e a entender o conteúdo ali do infográfico. Então, é importante você usar a criatividade, mas não usar demais, não usar imagens demais também, para que você não fique uma informação muito bagunçada. Precisa ser organizado com imagens, gráficos e texto. Tá? Mas por que usar o infográfico, professor? Agora que você sabe o que é infográfico, você precisa entender a importância dele na sua apresentação. A gente, para ter um bom infográfico, a gente precisa respeitar algumas regrinhas. Primeiro, o infográfico ele fornece uma visão geral sobre um assunto, ele explica um processo mais complexo, ele exibe resultados de pesquisa ou dados de forma mais clara, ele resume uma informação, um texto ou um relatório. E também o infográfico ele vai comparar e contrastar, ou seja, deixar ali o contraste, a comparação de várias opções e também aumenta para o interlocutor a conscientização sobre um problema e causa. Então, o seu infográfico ele precisa respeitar essas regrinhas, fornecer uma visão geral, explicar de forma mais clara algo bem complexo, exibir resultados dessa pesquisa, resumir toda a informação e o relatório, comparar informações por meio de gráficos, como a gente já falou, e assim influenciar a conscientização, aumentar a conscientização de um determinado tema através do infográfico. Beleza? Vamos lá. Professor, quais são os tipos diferentes de infográfico? Você precisa entender o seguinte, que o infográfico ele fornece a alguém um resumo realmente rápido daquilo que você quer explicar. E existem vários tipos de infográficos que você pode resumir isso e ter uma boa explicação sobre o assunto. O primeiro é infográfico estratégico. Se você quiser visualizar os resultados de uma pesquisa, apresentar dados de várias fontes ou fornecer um argumento com dados relevantes, o infográfico estatístico ele vai funcionar bem ao que você deseja. Porque o layout dele, os recursos visuais desse tipo de infográfico ajudarão a você a contar a história por trás dos seus dados. E para narrar uma história, você precisa usar gráficos, ícones, imagens, fontes atraentes para você usar esse infográfico. O próximo é o infográfico informativo. É um modelo informativo dos infográficos. Por quê? Ele é ideal para você comunicar claramente um conceito novo, especializado, ou para dar uma visão geral sobre um determinado foco. O objetivo dele aqui é só informação. E normalmente ele é dividido em seções com cabeçalhos descritivos. Ele também utiliza numeração de seções que ajuda o fluxo do design. Beleza? Então, o objetivo do infográfico informativo é trabalhar com a informação e ele também é dividido por seções. O próximo é o infográfico de cronograma. O infográfico de cronograma ele é uma maneira muito eficaz
de visualizar uma história de um determinado assunto, ou destacar também datas importantes que fornecem um resumo de um determinado evento. Como os seres humanos tendem a entender espacialmente o tempo, um cronograma pode ajudar a criar uma imagem mais clara sobre um determinado assunto. Recursos visuais como linhas, ícones, fotos, etiquetas ajudam a destacar e explicar um ponto em um determinado tempo. Eu acho muito legal você trabalhar com um infográfico de cronograma, porque através das datas você pode linkar a imagem da pessoa. O fulano nasceu em 1984, e aí você pode colocar a foto do nascimento dele, e um pouco mais à frente ele fez tal atividade, você vai colocando em forma, numa linha do tempo, imagens e informações sobre essa pessoa ou sobre este assunto. A gente tem um outro aqui, que é infográfico de processo. Enquanto um cronograma realça pontos no tempo, o infográfico de processo ele é ideal para fornecer um resumo ou uma visão geral das etapas de um processo. Os modelos de um processo eles permitem simplificar e esclarecer cada passo feito nesse processo. E a maioria segue um fluxo direto de cima para baixo ou da esquerda para a direita. E essa enumeração das etapas facilita o entendimento do processo. Eu tenho uma pesquisa e eu tenho alguns resultados nessa pesquisa. Então, o infográfico de processo, ele facilita os resultados obtidos ao decorrer dessa pesquisa. A gente tem um outro aqui, que é o infográfico geográfico. Quando você utiliza o infográfico geográfico, você deseja visualizar ali dados de uma determinada localização. Eu vou trabalhar sobre epidemias em um determinado local. Então, você pode utilizar localização, dados geográficos em grande quantidade ali em infográficos geográficos. Nesse modelo, você tem que usar ali uma determinada região. Tá? Eles usam gráficos de mapas como recurso de foco. Então, vou falar sobre as epidemias na região amazônica. Então, eu vou utilizar um mapa da região amazônica e eu vou fazer links em um determinado local do mapa. Com esses tipos de gráfico, a gente consegue entender melhor um determinado assunto na determinada região de um local e assim por diante. Tá? Beleza? A gente também tem o infográfico de comparação. Muitas pessoas têm dificuldade de escolher determinadas opções. Então, você pode utilizar o infográfico de comparação se você quer comparar opções de formas imparciais. A gente consegue ter infográficos de comparação quando vou pesquisar, por exemplo, um fone de ouvido. E essa empresa ela oferece várias opções de fone de ouvido. Então, eles utilizam um infográfico de comparação para você ver as opções melhores desse produto. Eles vão comparar com outro produto, ver a porcentagem. Esse produto aqui ele não tem a redução de ruído, por exemplo. E normalmente, no modelo de comparação, é dividido por meio de forma horizontal ou vertical. Assim, e cada produto de um lado. Tá? E as opções e informações do produto em cada lado. A gente também tem o infográfico hierárquico. Esse infográfico ele organiza as informações em forma do maior para o menor ou também do menor para o maior. A gente vê muito isso em pirâmides, aqueles gráficos que em forma de pirâmide, aquele de maior necessidade e assim por diante. É uma forma muito bacana de entender esse infográfico hierárquico através das pirâmides. Tá? Por exemplo, as necessidades humanas com base da pirâmide e as de menores necessidades no topo da pirâmide. A gente também tem infográfico de lista. Se você quer compartilhar uma coleção de dicas ou lista de recursos de um determinado assunto ou lista de exemplos, por que você não pode criar um infográfico de lista? Esses modelos de infográfico de lista, eles são geralmente diretos. Ele deixa tudo bem mais claro para você, quais são os recursos que você vai usar, quais são os produtos, e ele faz uma lista com esses produtos. Uma forma de entender isso é lista de acampamento, por exemplo. Eu posso trabalhar com essa lista de acampamentos, as coisas que você precisa, e ao lado dessas imagens eu posso colocar as explicações. Então, eles são fontes bem interessantes de você numerar itens
em que você quer passar para o seu interlocutor, beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho como funciona infográficos. Infográficos, eles são recursos interessantes, didáticos, que você pode usar para passar uma informação de determinado assunto. Quero agradecer a sua presença. Se você já gostou, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado, valeu, falou, tchau!